Aí, Riva, mas esse negócio de entrevista ainda existe? Existe. Ela pode ser remota ou pode ser presencial. E o seu comportamento é quem dita se você vai ser contratado ou não. Não só o seu currículo. Dá uma olhada. Com a chegada das festas de fim de ano, aumentam as ofertas de emprego temporário. Nós estamos numa época onde o trabalho temporário está disponível às pessoas, na área de logística, na área de serviços, também no agronegócio e na indústria. Então, as empresas estão chamando trabalhadores temporários, às vezes de 100, 400 trabalhadores por vez. Está disponível o trabalho para as pessoas. O interesse em ter a carteira assinada deve ser demonstrado desde o momento da entrevista de emprego. O importante para quem está participando de uma entrevista é manter a calma, estar preparado para as perguntas básicas do tipo: o que você já fez que foi contributivo para as empresas anteriores que você trabalhou, que experiência você tem, como você acha que você pode contribuir dentro da nossa organização. O desejo de grande parte desses trabalhadores é transformar o emprego temporário em emprego fixo. Mas é aí que vem a dúvida. Como fazer isso? Qualquer trabalhador que entra dentro de uma organização precisa entender como ela funciona, o que ela valoriza e se engajar nisso. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa valorize o cliente, ela tem que valorizar o cliente também. A empresa valoriza o seu produto interno, ele tem que valorizar o produto interno também. Estar engajado, ser submisso, pontual, se ele demonstrar real interesse, isso já o coloca na frente dos outros. Antes de tomar uma atitude, pergunte se você pode. Se você perguntar isso: olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso melhorar esse processo, eu posso tomar essa atitude, isso está demonstrando interesse, está mostrando que você tem a humildade necessária para cumprir com aquilo que a organização pede de você. Isso vai fazer você crescer profissionalmente. Estatisticamente, nós temos estatística dos últimos 20 anos. 20% das pessoas que trabalham como trabalhadores temporários são efetivadas. Nossa, é um número altíssimo, né? 20% é a retomada no mercado de trabalho. Professor Daniel Poit, o nosso especialista em economia, em emprego, em trabalho, em renda, está aqui para esclarecer para a gente essa história. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, boa tarde a todos. Ele não quis falar bonita camisa, Fernandinha, ele quis falar bonita gravata, Rivinha. Bom gosto, né? Bom, palestrina, é palestrina. Agora, professor, beleza, eu tenho um currículo lindo, mas se eu me comporto mal na entrevista... Perdi a chance, né? Coloca tudo por terra, porque a entrevista é a relação humana, né? O primeiro contato humano entre o candidato e a empresa. Mesmo quando feita por tecnologia remota, né? que é muito comum hoje, ela é um primeiro contato humano, porque o currículo é um texto, pode até não ser de autoria do candidato. Posso mentir. Hoje, inclusive, as pessoas fazem currículo pela inteligência artificial, né? E vinculam o currículo à vaga, uma série de técnicas aí que são utilizadas que podem estar, de certa maneira, mascarando o real potencial do candidato. Então, a entrevista tem a vantagem não só de estabelecer a relação humana entre o candidato e a empresa, como até uma oportunidade para a empresa descobrir outros potenciais no candidato, que talvez o currículo não reflitam, né? E o candidato também entender se ele se identifica ou não com o propósito e com as tarefas que ele tem a desempenhar. Vamos pensar assim, professor, as organizações entendem a entrevista como o grande filtro. É o grande filtro, eu diria que... É um funil ali, né? E quanto mais importante a vaga, no sentido de responsabilidade financeira, econômica e hierárquica, mais a entrevista é determinante. Os filtros anteriores são para separar aquelas pessoas que realmente não têm compatibilidade nenhuma com a função que precisa ser ocupada. Na entrevista é onde vai se definir quem será o candidato a ser aproveitado para aquela vaga ou para aquelas vagas que estiverem disponíveis. Vamos lá, professor, eu não posso ser muito ufanista, nem puxador de saco, e também não posso ser tão relapso ou então com aquela desídia assim, isso aqui não importa para mim. Qual é o meu comportamento nessa hora? Bem, a sugestão que a gente faz para as pessoas, e essa é uma pergunta que a gente recebe muito de amigos, de candidatos, de alunos, inclusive, tanto aqueles que estão em busca do primeiro emprego, como os que estão querendo buscar recolocação. Os exageros todos são dispensáveis. Os dois lados, né? Exatamente, são dispensáveis. Mas o que faz com que seja determinante? É procurar entender quais são as atribuições e tentar mostrar para a empresa qual a sua capacidade, qual a sua competência que é compatível com as atribuições daquele cargo, né? E o quanto você se sente responsável para realizar aquilo bem. Porque se a empresa percebe que você tem negligência em relação àquilo ou
não considera aquilo relevante, ou entra, como eu já vi, candidatos que começam a discutir com o selecionador, ali, com o entrevistador, aí você realmente destruiu a possibilidade de conseguir aquela vaga. Aquelas perguntinhas básicas, professor, que todo recrutador faz. Quais são os seus defeitos? O que você considera? Tem gente que fala assim, eu sou proativo demais. Isso não é um defeito, né? Não você está indo pelo caminho errado. Então, essas perguntas elas já estão um pouco superadas, né? Porque tem aquela resposta clássica, né? Qual a sua maior ambição? É estar no seu lugar amanhã? É isso, eu quero o seu salário. Eu quero o seu salário, essas coisas. Hoje existem técnicas bem mais sofisticadas, elaboradas, inclusive metodologias avançadas que definem o perfil comportamental e identificam até traços de caráter, que é muito mais valorizado. Isso é o fundamental hoje, professor? É muito mais valorizado, porque competência a empresa pode te mandar treinar. Habilidade você treina. Entendeu? Pode te colocar num programa de formação, ou colaborar para que você consiga participar de um programa de formação. Agora, caráter é mais difícil, vem de família, vem de educação, vem de convivência, de experiência. Você não engana humana. o caráter, né? Ou você tem ou você não tem. Exatamente. Experiência humana, nesse caso, é fundamental. Professor Daniel Poit conversando com a gente, eu prometo que nós já fizemos uma reportagem para você sobre essa história aí, dessa polêmica do 6-1, 4-3, 5-2. Na próxima segunda-feira eu vou pedir para minha equipe para a gente fazer de novo, eu quero trazer o professor aqui para falar disso. Ótimo. Para a gente analisar o 6x1. O 6x1, analisar o 4x3, analisar esse projeto de emenda constitucional, que nem era necessário ser por isso, não é? Uma lei ordinária mudaria, ela vai diminuir para 40 horas, não vai? Qual é o fundamento disso tudo e como as empresas vão acabar recebendo isso, porque no final das contas é quem contrata. Professor, combinado então? E é um tema oportuno para essa época em que tanto trabalho temporário é contratado. Sim. Faz muito mais sentido discutir esse assunto. Muito bem. Professor Daniel Poit, então, volta com a gente na próxima segunda-feira e eu volto amanhã a partir da 1h20 da tarde. Você vai ficar agora com o Momento Espírita para você ter fé, reflexão, aquele momento para sua alma. Depois vem o Dudu É Show para animar a sua tarde. Sorte e paz. Tchau. Até amanhã.